Obrigada, antes de mais nada, por essa oportunidade de estar com vocês, conversando sobre a sabedoria do Evangelho e a sua aplicabilidade, né, no Espiritismo e, sobretudo, no movimento espírita. E em nós, espíritas em movimento. Meu nome é Rosália Romão, eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Campo Grande. Discípulos de Jesus, aqueles que serão reconhecidos por muito se amar. Que o amor seja a nossa bandeira, hoje e sempre, a bandeira de todos nós espíritas, a bandeira de todos nós cristãos, nesse resgate ao cristianismo primitivo, nesse resgate do amor de Jesus por todos nós. Nesse tempo tão pretensioso no sentido de querer que o ter cada vez mais se sobreponha ao ser, é tarefa nossa, é tarefa cristã, é tarefa espírita, essa reaproximação com os nossos valores, reaproximação com a sabedoria do Evangelho, reaproximação com a liberdade que os ensinos de Jesus nos dão e que toda a experimentação, toda a busca por respostas, à luz da ciência, à luz da filosofia e à luz da moral, enquanto regra de bem proceder, Kardec nos traz. Então, gostaria de conversar com vocês sobre uma passagem bíblica que não é muito conversada no movimento espírita, mas que é uma passagem tão bonita, tão bonita, tão bonita. Nós tínhamos um companheiro do Centro Espírita Discípulos de Jesus, o seu Jorge, que tinha uma tradição católica. Então, sempre que ele ouvia alguma referência à Bíblia no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ficava feliz, ele ficava emocionado, ele dizia: Rosália, a gente tem que buscar lá na fonte, né? Então, graças ao aprendizado com o seu Jorge, eu sempre tento ler fragmentos bíblicos e refletir sobre eles à luz da doutrina espírita. E esses fragmentos também, muitos deles estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu gostaria de dividir com vocês hoje é uma passagem maravilhosa que se intitula No Caminho de Emaús. Ela está em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Eu vou ler esses versículos na íntegra. Nós vamos fazer a prece, será uma página de abertura, e depois nós conversaremos um pouquinho sobre esse fragmento da Bíblia à luz da doutrina espírita. Que mensagem é essa poderosa que Jesus veio nos trazer na sua passagem pela cidade de Emaús? Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. Mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. O que é que vão aí a discutir pelo caminho? Perguntou-lhes. E eles pararam de caminhar, estavam tristes. Um deles, Cleopas, respondeu: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Eles retorquiram: o que aconteceu a Jesus de Nazaré? Um profeta de Deus que fez milagres poderosos. Era um grande ensinador e altamente considerado, tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte e crucificaram-no. E nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha para resgatar Israel. Além disso, que aconteceu há 3 dias, umas mulheres do nosso grupo, dos seus discípulos, foram de manhã cedo ao túmulo, onde ele foi colocado, e regressaram com a notícia de que o seu corpo desaparecera e de que tinham visto lá uns anjos que lhe disseram que Jesus se encontrava vivo.
Alguns dos nossos homens foram a correr ver o que se tinha passado e não há dúvidas de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Então Jesus disse-lhes: vocês não estão a ser sensatos. É assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de entrar na sua glória? E fez-lhe compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Entretanto, aproximavam-se da localidade para onde iam. Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas pediram-lhe que ficasse com eles, porque se estava a fazer tarde, e ele acedeu. Quando se sentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento e, pegando num pequeno pão, partiu e distribuiu por eles. Foi então que, de repente, os seus olhos se abriram e o reconheceram. E naquele preciso momento, ele desapareceu. Começaram, pois, a lembrar-se de como seus corações se tinham animado enquanto lhes falava, explicando-lhe as Escrituras pela estrada fora. Levantaram-se nesse momento e voltaram a Jerusalém, para se encontrarem com os 11 discípulos, os companheiros destes, que os receberam com estas palavras: não há dúvida de que o Senhor ressuscitou. Apareceu a Simão. Os 2 de Emaús contaram como Jesus lhes aparecera também, enquanto seguiam pela estrada, e como o tinham reconhecido quando partiu o pão. Senhor Jesus, nosso agradecimento profundo por todos os ensinamentos ao longo dos tempos, nosso agradecimento profundo pela oportunidade de partilhar a sua sabedoria, que é infinitamente amor. Agradecemos muito essa oportunidade bendita de refazimento. Fica conosco, Jesus, se conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Meus amigos, que passagem maravilhosa! Quantas lições nós podemos trazer dessa passagem para os dias atuais? Que cidade é essa? Por que Jesus aparece nessa cidade? Por que Jesus aparece para essas pessoas? São muitos questionamentos que a gente costuma fazer, mas a gente não vai no ponto fundamental. Jesus está conosco a todo momento, esperando o nosso avanço constantemente, porque já vem à Terra como um governador da Terra, como um Espírito perfeito, e já olha para cada um de nós nas nossas potências, naquilo que a gente pode ser e não como a gente está. As verdades espirituais contidas nessa grande revelação, nessa segunda revelação, e ampliadas na terceira revelação, que é a doutrina espírita, elas precisam cada vez mais ser postas em práticas com a naturalidade que elas têm, com a explicabilidade que elas têm, com a simplicidade que elas têm. Né? A instrução de Kardec, a instrução dos espíritos, faz com que a gente avalie, faz com que a gente experimente, faz com que a gente observe, faz com que a gente tenha certeza daquilo que sai da nossa boca. E as experiências de Jesus, a pedagogia de Jesus é uma pedagogia do coração, é uma pedagogia do amor. Nosso grande mestre caminha conosco em simplicidade, dá exemplos cotidianos. E esse é o nosso objetivo enquanto espíritas na Terra, nesse século XXI. Dá o nosso exemplo de cristianismo, dá o nosso exemplo, jogar a nossa lente espírita em todos os lugares, sermos espíritas além da casa espírita. Esse é o nosso caminho. Assim como foi o caminho
desses dois homens, que a gente não conhece nome, que a gente não conhece rosto, e que poderia ser cada um de nós. Dois homens que acabaram de passar por uma das situações mais tristes da sua vida, que é a ressurreição, né? Mas antes, a crucificação. Momentos muito tristes em Jerusalém, momentos sabidos por um grande número de pessoas, momentos de lavação de mãos, de não querer se comprometer com uma grande justiça, momentos de negação do Cristo, né? Momentos de muita dor, de muito sofrimento. E também a ressurreição, a certeza da ressurreição, o aparecimento de Jesus para os seus, né? Primeiro as mulheres, né? E depois os seus discípulos. Esses dois homens, que nós não sabemos os nomes, eles estão caminhando pela cidade de Emaús. E o trecho de Lucas diz que eles estão peregrinando de um ponto a outro. Não sabemos aonde eles iriam chegar. Não sabemos o objetivo. Muitas vezes nós estamos preocupados com o resultado e esquecemos do processo. Estamos preocupados se as coisas vão dar certo, mas esquecemos de todas as experiências que nós vivemos nesse durante. Nós estamos interessados no depois, experimentamos pouco. Caminho de Emaús é processo, é tudo que a gente está vivenciando, tudo que a gente está experienciando, né? Todas as provações, todas as expiações, a presença. O caminho de Emaús, uma aldeia a 11 quilômetros da moderna Jerusalém, uma aldeia que era muito festejada pelos seus, porque era chamada de Hamat, em hebraico, o riacho quente. Olha só, que interessante. Aonde jorra a sabedoria que aconchega. Emaús significa aconchego. Emaús significa processo. Acostumar-se a viver o presente, acostumar-se com a certeza da existência de Deus, da existência do mundo espiritual, da possibilidade de se comunicar com esse mundo espiritual, da possibilidade de reencarnar muitas vezes, da possibilidade de viver em muitos planetas. São os princípios da doutrina espírita, né, codificados por Allan Kardec, a legião de espíritos capitaneados pelo Espírito de Verdade, mas é um conhecimento em simplicidade que nós encontramos no cristianismo, que resume toda a doutrina de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O alto amor na certeza, né? O alto amor é a certeza de que a gente veio à Terra para cumprir um importante papel. Esses dois homens que estão passando pelo caminho de Emaús, eles estão tão absorvidos, né, pela sua tristeza, pela sua descrença, que eles não percebem quem está acompanhando. Quantas vezes a gente se distrai, né? A gente, enquanto espíritas, tem um foco bastante difundido pelo espiritismo, sobretudo na questão 132 dos objetivos da encarnação, que são objetivos individuais e coletivos. Se a gente deixa de fazer a nossa parte, a gente está deixando de fazer a parte para o coletivo. Olha a responsabilidade, uma responsabilidade muito grande. E quando os espíritos dizem para nós que para uns é expiação, para outros missão, nós não sabemos de fato para quem é expiação e para quem é missão. Por isso, pessoal, é que todos os seres humanos que passam por nós são importantíssimos, são fundamentais para a nossa existência. Então, enquanto a gente fica se distraindo com questões mundanas, com questões materiais, muitas vezes a gente perde o foco na vida espiritual, o foco no ser, né? E essas experiências materiais, elas podem contribuir para essa superação de dores muito profundas existenciais. Existe um ditado muito antigo, aborígene, que diz que quando a gente vem à Terra, nós não somos matéria
em experiências espirituais. Nós somos espíritos em experiências materiais. E muitas vezes, em muitos momentos das nossas vidas, nós esquecemos esses detalhes. Nós somos os homens de Emaús, aqueles que estão vendo, aqueles que estão vivendo as experiências, mas aqueles que, infelizmente, não estão absorvendo. Esse é, inclusive, o ensinamento também contido no Espiritismo, né? Kardec nos diz que nós precisamos aprender, apreender e compreender o Espiritismo. Fazer com que o Espiritismo cada vez mais faça parte da nossa realidade, faça parte de todos os cotidianos. Quando a gente tem essa noção de que somos espíritos em experiências materiais, a gente vai ter uma noção maior de que tudo que a gente aprende na casa espírita a gente precisa levar para a sociedade. E não o inverso. Não trazer os nossos dissabores, as nossas dissidências, as nossas polarizações, sobretudo políticas da atualidade, para dentro da casa espírita. Nós precisamos trazer esse conceito, que é um conceito, sobretudo, de amor e de instrução, de dentro da casa espírita para fora. E nesse momento em que a gente está vivendo essa experiência online, isso se faz cada vez mais necessário. Dentro dos nossos lares, levarmos a sabedoria e a prática que o Espiritismo nos oferece. Esse é o nosso caminho de Emaús, pessoal. Essa é a nossa oportunidade de aconchegar corações, quando a gente entende esse grande manancial que é o cristianismo nas nossas vidas. Então, algumas lições elas ficam bem marcadas. Quando aqueles homens reconhecem Jesus, Jesus divide o pão. Primeiro, Jesus conversa com eles sobre as Escrituras. Mas vocês não leram? Mas vocês não estavam lá? Vocês não acompanharam não somente o processo de crucificação, como também o processo de ressurreição? Vocês não sabem que o Cristo, o Salvador, porque é muito interessante, né? A gente pensar isso historicamente. Os cristãos da época, os anti-judeus, né? Os judeus da época, eles estavam esperando a vinda de Cristos. Quem são Cristos? São os filhos de Deus na terra, né? São os exemplos. Os judeus estavam esperando, por exemplo, uma figura dessa crística que também tivesse poderio econômico. E Jesus, ele nasce numa manjedoura. Jesus é filho de um carpinteiro, né? Jesus tem uma vida humilde e apresenta o verdadeiro reino, apresenta a verdadeira riqueza, convida aqueles que querem segui-lo a deixar, abandonar tudo que tem. Jesus, ele tem esse comportamento de olhar para focar, né, na verdade, focar na vida espiritual, que é eterna, e não focar somente na vida material, né? Sem abrir mão, é muito interessante a responsabilidade de Jesus. Quando ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele entende o compromisso que nós temos, né? A responsabilidade que nós temos com o mundo material. Isso é muito interessante da gente destacar. Mas Jesus faz com que a gente olhe para além também. Além de tudo, em sua diversidade, em sua multiplicidade. Então, esses homens que estão, eles ficam pensando, como eu não havia reconhecido, como eu só reconheço quando ele reparte o pão. E aí eles começam a pensar, puxa vida, eu ia perder uma oportunidade incrível de estar com Jesus. Caramba, né? E muitas vezes a gente perde essa oportunidade, né, meus amigos? A oportunidade de meditar, a oportunidade de refletir a sabedoria do Evangelho, a oportunidade de trocas. Como nós deixamos escapar momentos preciosos, cada um que chega até nós, né? Que às vezes a gente trata com desdém e poderia tratar de uma maneira melhor, porque é um filho de Deus, porque é um Jesus manifestado, se manifestando, na verdade, para que a gente pratique o melhor com aquele que chega até nós e a gente perde a oportunidade. Acho que é uma das grandes lições desse caminho de Emaús, né? Jesus também nos ajuda nessa passagem a entender a sua palavra.
a sua palavra. Jesus, ele vai, caminha, explica cuidadosamente as escrituras, os processos, e quando ele exemplifica, é interessante, né? Porque quando eles olham, a sensação que dá, quando eles percebem que aquele homem que está partindo o pão é Jesus, é de um constrangimento. Caramba, eu tive ao lado desse homem o tempo inteiro e não percebi que era ele. Jesus provoca isso, um desassossego, né? Um balançar das estruturas. Tudo que você achava que você era depois do contato com Jesus, você sabe. A gente sabe, meus amigos, a gente sabe que essa personificação das leis de Deus na Terra, que estão tão bem escritas na nossa consciência, elas existem, elas encarnaram na Terra há 2 milênios. A gente sabe que é possível. Esses homens, eles ficam. Quem é? Né? Quem é esse homem que caminhou conosco e nos trouxe as escrituras de uma maneira tão amorosa? Quem é esse homem? Sábio. E uma sabedoria tão amorosa, tão doce, tão presente, tão ativa. Aqueles homens de Emaús que nós entendemos como cada um de nós percebe um Jesus que é agradável. Muitas vezes nós lemos palavras muito duras e ações muito duras atribuídas a Jesus, né? Alguns de nós questionam, por exemplo, a expressão abandonar pai, abandonar mãe, né? As pessoas, eu tenho alguns amigos espíritas muito divertidos, como o Pablo, que ele fala, Jesus às vezes perde a memória, porque ele fala, quem é meu pai, quem é minha mãe, né? Encara esse fenômeno que é um pouco, as pessoas questionam, porque certamente de um homem que era amor, não sairia, como muitas vezes a gente tem a interpretar, expressões como essa. Jesus não gera dúvidas. Estar com Jesus na terra, como esses homens de Emaú estavam, sentir a presença de Jesus é a certeza do triunfo do amor sobre todos os seres. Se vocês pararem para pensar após o estudo, se vocês quiserem, por exemplo, tirar uma curiosidade, jogar na internet pessoas que vocês admiram, que foram grandes líderes humanitários, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, né? As figuras que fazem sobre Jesus, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Há um ar agradável o tempo inteiro. Esses homens, essas mulheres que passaram pela terra e que fizeram bem, há uma aura agradabilíssima. Às vezes eles nem precisam sorrir nas fotos, mas a gente olha para eles e se sente bem. Gente, é muito bom a gente chegar no lugar e as pessoas dizerem como é bom estar com você, como a sua energia me agrada. É uma manifestação de Jesus em nós. É a gente entender que as pessoas ao nosso redor querem, merecem e precisam ser amadas, ser compreendidas. É isso que Jesus faz com os homens de Emaú. Ele não pergunta quem vocês são, quais são seus nomes, como que vocês não acreditam. Ele apenas está presente. Questiona por que as pessoas não estão presentes como ele. Isso é tão amor, né? É um ensinamento tão profundo. E quando Jesus se revela, ao repartir o pão, a humildade está presente. O verdadeiro educador é aquele que partilha. O Espiritismo é educação. A partilha é o nosso objetivo. Nós estamos num mundo
em que as pessoas querem ignorar fatos e as outras pessoas que já sabem um pouco mais querem desdizer essas pessoas, humilhar aqueles que teoricamente sabem menos. Mas quando a gente olha para a condição do espírito, a gente nem sabe quem sabe mais e quem sabe menos aos olhos de Deus. E muitas vezes nós não estamos dispostos a aprender. Jesus está sempre numa posição de nos ensinar, mas nos ensinar aprendendo. Aprendendo com o contexto. Em nenhum momento ele força a barra com os discípulos de Emaús, dizendo: olha, tem alguma coisa errada? Vocês não podem ser tão ignorantes? Ele questiona como vocês ainda não estão vivendo. Todo esse aprendizado foi um aprendizado físico. Como nós espíritas, sabedores que somos, da existência da reencarnação, ainda não vivemos como quem acredita na reencarnação, meus amigos. Vamos pensar nisso. Você acredita em reencarnação? Por que você ainda não vive como alguém que acredita em reencarnação? Esse é o grande questionamento de Jesus aos companheiros do caminho de Emaús. Jorre esse riacho quente para toda a humanidade. Vocês conhecem, vocês precisam ser testemunhas da minha existência na Terra. E a gente fecha esse ensinamento pensando que Jesus, quando ele fala a todos os homens durante os seus 33 anos na vida terrena e durante todos os milênios que seguem, porque a história ainda materialmente não consegue provar a existência de Jesus, mas a história não duvida da sua passagem. Não há historiador que duvide, porque esse homem que vem para nos deixar constrangidos diante de tudo que a gente sabe que a gente não pratica, esse homem faz acender em nós uma potência tão grande, uma vontade tão grande de ser melhor, de estar melhor para os nossos. Que esse caminho de Emaús, que a gente percorre agora, no século XXI, a gente possa ter cada vez mais a certeza de que Jesus está conosco. Mas, acima de tudo, a gente precisa fazer jorrar esse riacho nos corações quentes. Meus amigos, que a nossa semana, que os nossos dias, que as nossas existências possam ser de muita colaboração com o Evangelho de Jesus. Que cada vez mais nós manifestemos na Terra a certeza da reencarnação, a certeza do estar para ser. Que esse grande irmão, que esse grande homem que vem até nós e que nos constrange com a sabedoria e com o amor. Que esse grande homem que reparte o pão da vida, o pão que fortalece nosso corpo e a nossa alma, ele possa cada vez mais estar conosco. Que seja de muita paz os nossos dias. Que assim seja.